E aí, pessoal, voltamos para mais uma leitura da Bíblia, mais uma leitura do livro de Mateus. Hoje a gente vai ler sobre o capítulo 2 do livro de Mateus. Eu recomendo que você, antes de assistir essa live, você ore, você peça a Deus uma direção para que aquilo que eu falar aqui venha ao encontro da sua necessidade. Por exemplo, aquilo que eu falar aqui, que não seja algo, que não seja apenas eu falando, entendeu? Porque se a gente está lendo a palavra de Deus, eu espero que seja a palavra de Deus entrando na sua casa, na sua vida. E que eu seja um instrumento de Deus para poder te explicar isso e poder que você entenda perfeitamente aí o que eu quero dizer, o que Deus quer dizer, na verdade, não eu. Então vamos lá? Vamos. Capítulo 2, os magos em Belém. A gente vai ler sobre os magos, os rei magos. É uma passagem bem conhecida. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Quando eles viram a estrela parando onde estava o menino Jesus, né, onde estava nascido o Filho de Deus, eles ficaram muito felizes. Quando a gente sabe onde encontrar Jesus, a gente entende o caminho de Deus, isso traz muita felicidade. A gente procura Cristo, a gente procura Jesus nos momentos mais difíceis. Quando a gente entende que a gente vê aquele lugar ali onde a gente vai encontrar Cristo, a gente fica muito feliz de ter uma oportunidade de encontrar a Cristo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando encontraram Jesus, a primeira coisa que fizeram foram ofertar. Ofertar coisas preciosas, ouro, incenso e mirra. Eram as coisas mais preciosas naquela época. A oferta, o encontro com Deus, ele necessita de uma oferta. E qual a oferta do seu encontro com Deus hoje? É a sua vida. É colocar-se à disposição. Colocar-se diante de Deus, à disposição dele, a sua vida à disposição dele. Porque não existe vida sem propósito. A sua vida tem um propósito. Esse propósito Deus conhece, às vezes você mesmo desconhece. Às vezes você próprio desconhece seu propósito. Mas Deus sabe qual é o teu propósito. E no dia que você colocar a sua vida à disposição dele, ele vai te mostrar o caminho. Por isso é chamado guia que há de apacentar o povo de Israel. Por isso ele é chamado de o guia. Não existem guias, existem um guia. Existe um guia. Repetindo, existe um guia. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Lembre-se sempre disso, Deus cuida de você. Não tem bala perdida, não assalto à mão armada que você vai tomar um tiro, trânsito, não tem violência doméstica. Deus vai guardar você, Deus vai te dar o livramento, sempre vai te dar o livramento para que você não venha se machucar, não venha morrer, porque Deus cuida de você. Não tem coronavírus, não tem nada disso. Quando você crê de fato, de verdade, nada vai impedir você de chegar onde você quer, porque Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito para que nos guardem. Ele coloca aqueles anjos ao nosso redor. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos guia, como guardou Jesus. Então Ele mostrou, Ele revelou que para que não voltassem junto de Herodes. Às vezes Deus revela algo para você e você não escuta Deus. E é por isso que você passa pelo que você passa. Na hora das decisões, decidimos por nós mesmos. Não colocamos isso diante daquele que pode nos guiar. Ou até mesmo Deus fala conosco através da nossa consciência, nossa razão. Ele mostra que aquele não é o caminho. Teu coração palpita forte. Você entende, ele dá sinais de que aquilo não é para você, que não é para você ir por aquele caminho, que não é para você se juntar com aquele tipo de pessoa, mas você tá lá e se junta e você é teimoso e faz o que Deus não quer que você faça. Mas ele sempre alerta a gente, e como alertou, e partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Novamente, Deus aparecendo, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Até isso era profecia. Do Egito chamei meu filho. O profeta disse isso, então ele teve que vir do Egito. Fugiu para o Egito, porque não adianta. Você sempre terá inimigos. Eu sei que você está buscando o que é bom, sei que você está servindo a um Deus bom, você está pretendendo fazer coisas boas, pretendendo ajudar as pessoas, levar Deus até as pessoas, mas existe uma oposição a Deus. E essa oposição ela vai lutar para que você pare. Ela vai querer te parar de alguma forma. Aqui levantou alguém, levantou um rei, um político, né? Levantou um político. Olha a política envolvida. Vocês falam que eu falo muito de política, meu canal é de política. Mas olha a política aqui. Um rei se levantou contra o Filho de Deus. Um rei se levantou. E ele usou o exército, e ele usou tudo para parar o Filho de Deus. Só que Deus não deixou. Deus não permitiu, cuidou deles. Preste atenção no que eu estou falando. A política tem muito a ver com o reino espiritual. O mal usa a política para parar os bons. Por isso eu sempre digo que a gente tem que ocupar a política, a gente tem que ocupar as cadeiras, os lugares altos. A gente precisa estar lá para defender também a nossa fé. E vocês vão entender isso muito mais lá na frente, na morte de Jesus, né, quando o corpo dele é levado, e vocês vão entender como é importante ter um político, ter política, ter gente da política no meio ali para nos defender. Mas ainda não chegamos lá não, vamos continuar aqui. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, ele continuou e fez barbaridades, coisas inimagináveis para parar. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Vão querer parar você. Sempre vão querer te parar.
Você não pode não ter feito nada, mas vão querer te parar. Vão querer parar a sua fé, vão querer parar a sua relação, o seu relacionamento com Deus, vão querer parar. Vão fazer de tudo para isso. Vão te ameaçar, vão te espizinhar, vão te humilhar pela sua fé, vão te chamar de idiota, manipulado, Zé Povinho, o que você achar, que você tiver para te humilhar e para te rebaixar, eles vão fazer, de ignorante. Mas isso aí é um problema seu com Deus, não é problema deles. Você vai continuar. E não é só isso não, eles vão fazer muito mais. A perseguição aos cristãos só tem aumentado. Não sei se você tem visto, mas no mundo todo a perseguição aos cristãos é uma coisa muito, muito forte, muito frequente, tá? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então ele fez para parar o projeto de Deus. O mal vai fazer coisas que vai doer, vai afastar pessoas de você, vai fazer com que pessoas se afastem de você, pessoas que você ama. Você vai ouvir palavras duras, porque elas não querem. Elas querem você na vida delas, normal. E você está indo por outro caminho agora. Isso vai irritar elas de tal maneira que você vai ouvir. Mas o que você precisa saber é o seguinte, que é incomparável uma relação com Deus do que uma relação com pessoas. Nossa confiança tem que estar em Deus, não tem que estar nas pessoas. E a nossa relação com Deus vai melhorar a nossa relação com as pessoas. A gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar, a gente aprende a cuidar, a gente aprende a ter empatia, essas coisas. Vamos lá. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Às vezes Deus fala com você e você está deitado, você está prostrado, você está arrasado, você está lá embaixo. Esse é o teu estado espiritual, lá embaixo. Mas sempre que Deus fala com alguém, Ele fala: levanta-te, se levanta. Por quê? Porque essa é uma parte que só você pode fazer. Só você pode se levantar. Deus não vai te levantar. Deus ele vai falar: levanta. E você vai e levanta, como falou para Josué. Então, Deus ele sempre sugere, você sempre vai ouvir duas vozes: fica prostrado ou se levanta. Dá a volta por cima ou desiste. Você sempre vai ter essas duas opções. É você que vai decidir qual você vai tomar. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ele se levantou, assumiu a postura dele de homem, de pai, de marido, pegou a esposa, o filho, pegou a família, assumiu sua família e foi para Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Por quê? Lá estava cuidando da família dele. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Deus cuidando dele, Deus dando a direção, Deus sendo o guia de José. Por quê? Porque ele era um homem de bem, um homem de família, um homem que assumiu a sua casa. E Deus está lá com ele. Pessoas de família, pessoas de bem, pessoas ligadas em Deus, ouvem a voz de Deus, escutam e praticam e fazem o que Deus manda fazer. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse novamente o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, vem do Egito, será chamado Nazareno, nascerá de uma virgem. Mateus ele gosta muito de botar isso, né, no livro dele, mostrando realmente que vai
que está se cumprindo o que foi dito pelos profetas. Mateus se preocupou muito com isso. Talvez ele tenha escrito o próprio livro para isso, para judeus, porque os judeus davam muita importância a isso, a genealogia, a profecia dos profetas antigos, a linhagem, de onde vinha esse que viria a ser o libertador. Então tudo isso foi levado em consideração, tá? Então a gente continua depois com o capítulo 2, né, que já vai falar sobre o João Batista. A gente vai falar sobre esse profeta aí que veio antes de Jesus para preparar o caminho para ele, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Espero que vocês estejam gostando aqui da leitura do livro de Mateus. Isso é base do conservadorismo. Como eu já falei, o cristianismo é base do conservadorismo, então você precisa conhecer a Bíblia. Se você está no canal conservador, esse é o meu canal, o canal Paulo Campos Júnior. É um canal conservador e aqui a gente vai ler Bíblia, a gente vai ler sobre as maracutaias do PT, os mensalões, a gente vai comentar sobre notícias importantes, coisas que acontecem durante o dia, durante a semana, durante o ano. A gente vai falar palavras de fé para você que está morrendo de medo de tudo que está acontecendo no mundo. A gente vai estar aqui para mostrar para você que Deus é com você e que não vai te desamparar, porque não existe justo desamparado. Não existem pessoas do bem que sejam desamparadas. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E se a gente plantar o bem, se a gente plantar um relacionamento com Deus, a gente vai ter sempre a mão de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, guardando e livrando a nossa família de todo mal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.